E aí, pessoal, vamos continuar a leitura. A geração corrupta, todos os descendentes de Caim que negam a sua dependência de Deus, povoam a terra antes do dilúvio. A premissa é que a natureza, ou seja, é o que eu tô falando agora, né? A carne, a natureza, e não a criação, determina o caráter moral dos descendentes. Olha que interessante, né? Ou seja, é a natureza, é a sua genética que vai definir se você é criador ou não. Será que é assim, gente? E aí eu volto para a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Será que os judeus cortados que criaram essa teoria aqui, que tinha, né, a semente do maligno e a semente do criador, será que os judeus cortados, eles são da semente do maligno ou será que eles são da semente do criador? Será que os judeus cortados que tentaram matar o Messias é da semente do maligno ou da semente do criador? O que vocês acham, gente? Porque eles que criaram essa doutrina. Foram eles. As gerações geradas da semente má seguem os caminhos demoníacos e corruptos do seu antepassado Samael. Tá vendo, gente? Olha os judeus cortados falando aqui dos filhos corruptos de Caim, enquanto manda matar o Messias, enquanto manda matar os profetas. Será que essa geração é a semente do Criador? Apenas 7 de quem o justo Noé descende é da boa semente, a imagem e semelhança de Adão e, por implicação, imagem e semelhança do Criador. Tá vendo, gente? É por isso que o profeta disse, o Messias também confirmou. Honra o Criador com a boca, mas o coração está longe. E o que João Batista falou para os judeus cortados? Não presumais por vós mesmos serem filhos de Abraão, produzir frutos dignos de arrependimento. E aí nós temos, né, o verso famoso aqui, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti, diabo, e a mulher. Ou seja, a mulher e o diabo vivem na inimizade. E entre a tua semente e a semente dela. Aqui a gente pode entender, né? Entre a sua semente o quê? A sua palavra, as suas heresias, a palavra da mulher contra a palavra do diabo. Como que a gente pode entender aqui, né? Mas vamos tentar entender isso, gente, de acordo com o Messias, de acordo com o Evangelho. O Evangelho é o dicionário da Torá, vamos ter isso em mente, tá? E não o contrário. As coisas celestiais é a realidade. As coisas terrenas são sombras. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí, em Gênesis 4:5, nós temos uma palavra de Yahuá para Caim, que ele disse assim, ó, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que você anda com essa cara aí de quem comeu e não gostou? Por quê? Será que o Criador não sabia das coisas de Caim, gente? Aí ele continua aqui, ó. Se você procederes bem, se você fizer o que é certo, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Ou seja, o desejo ali do pecado é contra a própria pessoa, traz morte para a pessoa. O salário do pecado é a morte. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você pecador, você que está aí, né, porque a concupiscência está dentro do coração do homem, né, gente? Então a pessoa deve aprender a dominar. Será que todas as pessoas devem aprender a dominar? Ou será que é só a semente do maligno? Só, né, os que são filhos do maligno? E aí o Criador, ele exorta, né, Caim, ó, tô vendo que tá brotando coisa ruim aí, seu coração. Se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominado. Será que Caim dominou o desejo mal que tinha no coração ou ele botou para fora? Que resultou na morte do irmão. O que você acha? Aqui, gente, Caim já estava dando evidências de quê? De que ele era rebelde obstinado. Ele era um rebelde obstinado. Ele tinha inveja de Abel.
Ele não suportou ver o Criador gostando da oferta de Abel e não gostando da dele. Ele não suportou, brotou a ira dentro dele. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso, né? Assim, muitas vezes, até dentro de nós mesmos, né? Nós ficamos insatisfeitos com alguma coisa, aí brota, começa a brotar um negócio para fazer a maldade no nosso coração. Será que a gente está dominando ou será que a gente vai lá e põe a maldade para fora? Que é isso que se trata aqui, simples assim. E aí no outro verso aqui, em 1 Yahuanã, João 3:9 a 11, o que diz? Todo aquele que é nascido do Criador, de Elohim, de Yahuá, não vive na prática do pecado, não vive pecando, que não sente. E a gente vê muitas pessoas aí pecando, que nem sente, fazendo guerra, contenda, xingando os outros. Eu mesma, às vezes eu recebo cada comentário, gente. De repente eu falei alguma coisa que alguém não gostou, e aí é cada comentário, que eu não sei nem como é que a pessoa tem coragem de falar um negócio daquele, gente. Sério, eu apago mesmo, porque vai contaminar até a mente das pessoas que leem. Então, e a gente tem que sempre buscar, né, a pureza, a paz, né? Isso que a gente tem que buscar. Buscar não se contaminar com essas coisas. Que Elohim não vive na prática do pecado. Pecado, gente, é transgressão à Torá. Mas também é o quê? Obras da carne, né? Obras da carne, contenda, dissensão, calúnia, maledicência, ausência de domínio próprio. As pessoas não têm domínio próprio, né? Para defender uma ideia, elas fazem de tudo. Elas fazem guerra, fazem, né? O diabo a quatro ainda. Pois o que permanece nele é a divina semente. Que semente? Aqui nesse contexto, a semente é a palavra de Yahuá, igual o Messias disse. É o evangelho aqui, gente. O evangelho já mostrou. Lembra que as figuras, né? As figuras bíblicas, elas mesmas são interpretadas pela própria Bíblia. Não é da nossa cabeça, não é igual os judeus. Não, vamos interpretar aqui do jeito que a gente quer, porque a terra é isso, é não sei o que, sabe? Interpreta da própria cabeça. Nós precisamos interpretar de acordo com o que as escrituras nos ensinam a interpretar, né? Então aqui, a palavra de Yahuá permanece nele, a palavra tá lá, né? Lembra da rocha, o que construiu a casa na rocha, é aquele que, né, ouve a palavra e obedece, pratica. Esse é o contexto geral do evangelho, gente. Né? Então, a divina semente, a palavra de Yahuá permanece nele. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Elohim, é nascido do Criador, é nascido do Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce da carne é carne, gente. Saiu do ventre da mãe, carne. Primeiro nascimento, nasceu da carne, primeiro Adão, terreno. E o que nasce do Espírito é Espírito, nasceu pelo Messias. É o homem celestial, nova criatura, vive de glória em glória até a mesma estatura do Salvador, sendo aperfeiçoado a cada dia, de glória em glória, tendo a mente renovada na palavra, que são as águas que limpam. Não é? É fácil de entender isso, né, gente? Nisto são manifestos os filhos do Criador, de Elohim, e os filhos do diabo. Em quê? Como que a gente sabe? Todo aquele que não pratica a justiça. Onde a gente aprende a justiça? Na palavra. Na palavra a gente aprende lá o que é agir com justiça, ser uma pessoa justa, sem ser parcial, né? Tipo assim, não, eu vou defender ali aquele por causa que ele concorda comigo, assim, sabe? A pessoa é parcial, só defende o outro por causa dos próprios interesses e não por causa da palavra. Então, assim, todo aquele que não pratica a justiça não procede do Criador. Que não obedece a palavra ali, pratica, não é do Criador. Nem aquele que não ama seu irmão. Aqui já falando em amor. Amor, gente. O amor também é sentimento e também é ação. Tanto é que a mãe tem sentimento de amor para com o filho, que é o amor sacrificial, o amor ágape, né? Que é aquele amor sem interesses. Então, quando a Bíblia diz que o cumprimento da Torá é o amor que a gente tem que prestar atenção. O amor celestial. Agora, o amor que Satanás oferece é o quê? É o amor a si mesmo. É aquele que Aleister Crowley ensina, né? Tipo assim, faça o que quiseres, esse é o todo da lei, a lei do amor, que é amor a si mesmo. Tipo, se eu tô com vontade de fazer uma coisa que é pecado, mas faz bem pra mim, então é amor.
É igual assim, né? É igual a gente vê que o mundo tá hoje, né? Muitas pessoas chamando de amor aquilo que o Criador diz que é pecado, né? Então a gente tem que separar aí. O amor do mundo é o amor a si mesmo. O amor do Criador é o amor celestial. Mas existe o amor. E o amor é o principal, a principal coisa. O amor é a lente que a gente tem que usar para olhar as escrituras. Se a gente não tem amor no coração, a gente não vai conseguir interpretar as escrituras como convém. O amor é a lente que a gente tem que usar. Sabe, será que eu tô manifestando, minha obra tá manifestando assim amor com o próximo? Se não tiver, eu tô errado em algum ponto. É igual o exemplo que eu dei, né? Do boi e tal, do inimigo, amar o inimigo. A gente não entende, né? Ai, como que eu vou amar o inimigo? Eu tenho que abraçar ele, tenho que ser amigo dele. Não, gente, não tem que fazer, não tem que abraçar, nem ser amigo, nem ser brother, nem ser camarada. Até porque a gente tem que ficar longe de pessoas insensatas e de transgressores. Não podemos nos assentar em roda de escarnecedores e zombadores e essas coisas que a gente já sabe, né? Tá lá em Salmos 1. Mas a gente não vai desejar o mal, a gente não vai ficar zombando e rindo das desgraças que acontecem. Se a gente acha alguma coisa do inimigo, a gente devolve. E não fazendo mais pirraça e querendo o mal e atarzanando a vida e fazendo zombaria, essas coisas que só traz sofrimento na terra. Isso é amar o inimigo. Só da gente ficar na nossa quieto já é uma forma de amar o inimigo, entendeu? Se eu tô lá batendo boca, não sei o que, xingando, gente, eu tô na lama, eu não sou diferente do povo do mundo. Aliás, muitas vezes é até pior, porque até no povo do mundo a gente vê pessoas mais finas e elegantes do que no povo da fé, né? 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Pronto. Né? Agora vem as instruções pra gente meditar. Paulo escreveu para Timóteo. Vamos ver o que Paulo escreveu para Timóteo? Conforme te solicitei, Timóteo, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Timóteo, advirta, fala para o povo parar de ensinar doutrina falsa. Tinha crente no meio lá do povo ensinando doutrina falsa. Paulo fala para esse povo parar de ensinar doutrina falsa. Que doutrinas falsas seriam essas, gente? O que vocês acham? E que parem de dar atenção a fábulas, a mitos, a histórias, a narrativas que não estão nas escrituras. E genealogias intermináveis. Porque Adão, pai de não sei quem, não sei o que. Paulo disse, parem de ensinar, prestar atenção a essas coisas que causam discórdia. O que a gente está vendo nos dias de hoje, gente? Então Paulo está exortando, ó, escute essa palavra e veja como se fosse o próprio Paulo exortando a gente. Imagina, a gente lá ouvindo Paulo falando essas palavras. Que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Yahuwá. Messias disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos, essas bagunças, essas coisas aí todas. Vá você e pregue o reino, que tem como fundamento a fé, e não as coisas desta vida. O alvo dessa orientação é o amor, lembra? Amor, a lente que a gente tem que olhar, as escrituras, que procede de quê? Um coração puro, e de uma boa consciência. Estou com a minha consciência limpa, estou estudando a Bíblia, estou buscando praticar o que o Messias ensinou, minha consciência está tranquila, não estou fazendo inferno na vida dos outros, estou tranquilo. E de uma fé sincera. Alguns, contudo, Timóteo, se desviaram desses princípios. Que princípios? Amor, coração puro, boa consciência, fé sincera. Se desviaram e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da Torá. Não, eu conheço a Torá aqui, conheço de cabo a rabo. Os judeus cortados também conheciam até de cor, né? Eles decoravam livros e livros de cor.
Nós devemos agradecer, né? Porque graças ao trabalho dos copistas, né? Nós temos aí a Bíblia, mas devemos entender que a glória é somente do Criador e não deles. Lembra que mesmo a maioria do povo se desviando, a Bíblia foi, né? Ela foi se perpetuando. Interessante, olha só, né? Isso sim é um ato sobrenatural do Pai. Por quê? Porque a própria Bíblia falava contra eles mesmos, mas eles numa cegueira não perceberam. Então assim, estava lá adorando o Criador e mal sabiam que a inclinação do coração deles era a mesma inclinação daqueles que eles falavam mal. O Messias disse isso, né? Falou assim, vocês, com as palavras de vocês, falou para os fariseus, né? Vocês, com as palavras de vocês dão testemunho de que vocês são filhos dos que mataram os profetas, mas vocês são filhos dele. Será que era filhos descendente direto? Não necessariamente, né? Mas no sentido de vocês fazem as mesmas obras deles. Vocês dizem honrar o Criador com a boca, mas vocês fazem as mesmas obras daqueles que matavam os profetas do Criador. E vocês aí adornando o túmulo dos profetas, mas vocês são filhos dos que assassinaram e iriam assassinar, né? Ser responsáveis mais uma vez pela morte, né, de um mensageiro do Criador, nesse caso o próprio filho dele, né? Como também nós vemos aí em uma parábola que o Messias contou. Então, aí continuando o texto, ó, intentando ser mestres da Torá, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Tá vendo? As pessoas, elas afirmam com convicção que elas acreditam da Torá. Tinha pessoas assim lá no tempo de Paulo, e Paulo falava, vocês estão aí falando essas coisas, mas vocês não sabem nem o que vocês estão falando da Torá aí. Paulo que diz. O que será que eles ficavam falando, né, sobre a Torá? Aí Paulo continua, sabemos todavia que a Torá é boa. A Torá é boa, gente, se alguém a usa de forma adequada. Em outras traduções, se alguém a usa de forma legítima, da forma certa, com as lentes do amor. De igual modo, sabemos que ela não é feita para justos. A Torá não foi dada para gente que anda em sinceridade de coração, de gente que anda com a consciência limpa, de gente que é puro, né, de coração. Tem uma fé sincera. A Torá não foi feita para ela. Foi feita para quem então? A Torá foi feita para corrigir transgressor, insubmisso, perverso, pecador, profano, irreverente, os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, os homossexuais em geral, para os sequestradores da liberdade, para os mentirosos, os que fazem juramentos falsos e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. E qual é a sã doutrina? Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho, nas boas novas, nas palavras do Messias. As palavras do Messias que vai ser dicionário para interpretar a Torá, gente. Olha que lindo isso. Que me foi outorgado a saber Evangelho de Yahuwá bendito. A Torá foi feita para a gente se autoexaminar. Eita, será que eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo? Para a gente ter uma direção, mas é para a gente se autoexaminar. Não é pra gente ficar buscando outras coisas que são segundo as coisas da terra, gente. É pra gente se autoexaminar, pra aperfeiçoar o nosso homem interior e nosso coração. Pra isso que o Messias veio. Pra redimir os pecadores, salvar os pecadores que estavam todos, sem exceção, mortos em pecados, em delitos. Será que estavam mortos só os que eram filhos do maligno? Ou será que era todos? Aí Paulo conclui, sou grato para com aquele que me fortaleceu e Yahushua Hamashia, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente. Olha o tanto de coisa que Paulo, né, ele mesmo diz contra ele, que ele era. Esse é o testemunho da fé, gente. Gente pecadora que é transformada, nova criatura por meio do Evangelho. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou em mim com a fé e o amor que há no Messias Yahushua. Que lindo, glória, toda a glória ao nosso Salvador, que é bendito. Né? Então, por meio dessa afirmação, eu fiz aí a enquete, né, para vocês. Será que
Paulo, sendo um assassino de crentes, o maior dos pecadores, como ele mesmo se auto-intitula, será então que a carne dele, o DNA dele, era do maligno ou será que era do Criador? De acordo com essa teoria, né? Será que ele já nasceu e de repente transformou? Ou será que é porque essa narrativa ela não existe? E realmente todos se perderam, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, como diz, né, o profeta. E aí veio o Salvador, na sua misericórdia, resgatar lá os eleitos, purificá-los, transformá-los em nova criatura, pela misericórdia do Pai. Né? Como será aí que a gente entende essa questão de Paulo no DNA dele?